todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E agora, estamos voltando às nossas aulas remotas. Tivemos a nossa experiência de ter as aulas ao vivo, mas a nossa revisão serão assim, todas as nossas revisões e as nossas aulas, que estiverem a chegar até vocês, tá? Então, espero que vocês estejam bem, estejam cuidando de si, do outro, que a gente sempre costuma falar, a importância dos cuidados, os cuidados mesmo de casa, lavando os alimentos, organizando sempre o material de forma correta, o material caso você vá à rua e volte, material quando eu falo são as roupas, as máscaras, os utensílios que precisam ser limpos e organizados de forma adequada, tá? Espero que estejam bem. Para iniciar a nossa aula, peguem o livro de história de vocês, certo? O livro de história. Nós vamos hoje fazer a nossa revisão da unidade 1, a primeira unidade essa que é a unidade que cairá na avaliação de vocês, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças e as permanências, um pouquinho sobre os meios de comunicação, tá? Que nós falamos nas nossas primeiras aulas, mas vamos nos ficar mais conectados mesmo com o livro. Então é importante que vocês peguem o livro de vocês para juntos fazermos a leitura e as atividades, tá? Vamos para a nossa oração inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, tá? Para iniciar nossa aula, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre lá os primeiros tempos, Lembrando que na nossa avaliação, a avaliação de vocês do quarto ano, a turminha do quarto ano, nós vamos falar sobre a evolução lá desde a escrita, desde os meios de trabalho, de como essas pessoas, os primeiros habitantes, eles se organizavam no mundo, E o que é essa evolução, O que é essa evolução? Quem foram os primeiros habitantes? Quem foram eles? O que eles fizeram? Os primeiros habitantes. O que eles fizeram de tão importante para isso? E aí, para iniciar nossa aula, a tia Sara vai começar um assunto desde agora, da sociedade atual, de como estamos vivendo hoje, o que foram essas evoluções, tá? E a gente vai retomar lá para a nossa unidade. Vamos para o nosso primeiro slide. O que é que está dizendo aí no nosso primeiro slide? Vamos lá. Olha só, nós temos aí os meios de comunicação, Olha que bacana, as formas de comunicar-se com o outro. Olha só, prestem atenção, comunicação. Comunicação. Importante, Indispensável nos dias de hoje. Se você tem um celular, como você vai conseguir assistir a aula se você não tem, Como você vai conseguir se comunicar? Antigamente, os primeiros habitantes, os Homo sapiens, eles se comunicavam através da escrita, mas de uma escrita diferente. Eles usavam o desenho para se comunicar, tá? Eles utilizavam o desenho. Isso é interessantíssimo, porque as pessoas começaram a descobrir as formas que essas pessoas desenhavam nas cavernas. Eles desenhavam animais, eles desenhavam pessoas, Eram bonequinhos como bonequinhos palitos, esses aqui, Eles desenhavam os bois, eles desenhavam as plantas
interessante. E hoje, para a gente se comunicar na nossa sociedade atual, nós utilizamos o celular. Ah, detalhe, depois dessa forma de desenho, de comunicação através do desenho, veio algo importantíssimo, que foi a escrita. E a escrita foi através dela que começaram a outras formas de comunicação, como por exemplo, o e-mail, o telegrama, né? Hoje ainda teve as cartas. Antigamente as pessoas, por exemplo, migravam de um lugar para o outro. E o que eles faziam? Eles utilizavam as cartas. Não tinham como falar com o familiar. Vai lá, escrevia, colocava a cartinha, escrevia a cartinha. Existia uma pessoa chamada escriba que fazia esse trabalho. E ela escrevia, certamente essa pessoa poderia ser alfabetizada. Existe inclusive um filme muito interessante chamado Central do Brasil, que nesse filme tem uma pessoa, uma personagem que quem faz essa personagem é a atriz Fernanda Montenegro. Ela é escriba desse filme, ela escreve para as pessoas que são nordestinas, que moram em São Paulo e aí estão trabalhando, precisam se comunicar com a família. Então, ela faz esse trabalho de escriba. Então, isso é a evolução da comunicação. Depois das cartas vieram telegramas, e-mail, o telefone. Hoje nós podemos nos comunicar de diversas formas. Nós estamos nos comunicando por aqui, né? Veio o notebook, nossa, tem uma infinidade de os tablets, iPads, tem uma infinidade de meios de comunicação. Então, hoje se você, eu queria tanto falar com alguém, você pode entrar numa rede social, você descobre onde aquela pessoa está, né? Você sabe onde ela mora, ela dá indícios, porque ela começa a dizer o que ela faz. Então, hoje é muito simples encontrar alguém. Os meios de comunicação estão aí para unificar essas distâncias, para unir, né? Vamos para o próximo slide? Historicamente, gente, antigamente, né, as pessoas se comunicavam, mas tia Sara, só antigamente? Não. Ainda tem muitas pessoas que utilizam esses meios de comunicação, como, por exemplo, o rádio. O rádio ainda é um meio de comunicação muito moderno. Nos tempos atuais, sim, porque muitas pessoas escutam o rádio, né? Eles escutam os jornais pelo rádio, eles conversam, existem os comentaristas, existe aí, as pessoas usam também para ouvir algum jogo, né? É muito comum também assistir o jogo, ouvir o jogo. A TV, além de ser um grande meio de comunicação importante, ela também é um dos maiores formadores de opinião, né? Então, a TV está aí cheia de informações. E aí é preciso, com essa evolução de comunicação, é preciso também que saibamos dividir, saibamos o que nós queremos assistir, o que é bom, o que é ruim, né? Então, hoje nós temos na TV, a gente tem Netflix, nós podemos assistir pelo YouTube, pela TV, né? Não tem as séries, tem uma infinidade de meios e de bombardeios de informações pra gente. Mas será que isso, os homens das cavernas, eles lá, os primeiros homens, eles tinham isso? Claro que não, né? Isso foi ao longo do tempo. Pode passar o próximo slide. O rádio. O rádio, ele é um meio de comunicação que ainda também é muito utilizado, sabe onde? Nos locais mais distantes, como Amazonas, Manaus, muitas pessoas no interior também, né? No interior do nosso estado, no interior de vários outros estados brasileiros, ele também é muito utilizado. O rádio, ele é um dos meios de comunicação mais importante, tá? E agora vocês vão abrir o livro de vocês na página 8. Na página 8. Olha que sensacional, que diz o seguinte, página 8, unidade 1. E aqui, já falando em meios de comunicação, falando em rádio, falando em TV, falando em diversas formas de se comunicar, nós temos aqui algo muito importante na unidade 1, que diz o seguinte, mudanças e permanências.
Os historiadores de antigamente consideravam que a história era feita por reis, presidentes, bispos, generais, ou seja, pelos grandes personagens, como o general Napoleão Bonaparte ou o imperador Dom Pedro. Nessa visão, eram os grandes homens que faziam a história. As pessoas comuns eram deixadas de lado, não faziam parte da história. Hoje, sabemos que a história é feita por todos nós, pessoas comuns, né? E falando em história, falando desse processo, gente, essa evolução, né? Os primeiros habitantes. Quando eu falo que a história é feita por pessoas comuns, eu lembro dos Homo sapiens, dos primeiros homens das cavernas, que eles foram os primeiros a organizar esses meios de comunicação, né? Eles utilizaram através do desenho. Isso se deu, essa forma de se comunicar através do desenho. E isso tudo é história. Evolução, os primeiros habitantes, a comunicação de que forma, os desenhos. Hoje, se sabe que a história é feita por todos nós, pessoas comuns como eu, você, a diretora, o guarda e também grupos, mulheres, idosos, militantes, militares, operários, artistas, ou seja, todos nós somos sujeitos históricos, né? E aquele cara, né, que impulsionou o Windows, olha só o que foi que esse cara fez, né? Ele, um dos grandes, né, um dos maiores, um dos grandes cientista, empresário, né? Ele revolucionou a era da internet. Olha só essa imagem. Nós temos aí uma forma gigantesca de se falar em sujeito histórico, né? Quando eu falo de alguém comum, que todos nós somos história, cada um de nós somos personagens dessa história, eu lembro também do Steve Jobs, né? Impulsionou verdadeiramente a evolução dos meios de comunicação. Ele utilizou a internet, uma ferramenta importantíssima, e hoje nós temos internet. Temos internet quando estamos dentro do nosso carro, da nossa casa, né? Nós podemos ter internet em diversos cômodos da nossa casa, e isso tudo é história. Porque dentro desses meios de comunicação, nós também lemos diariamente sobre a história. O que acontece hoje, como a pandemia, né? Essa forma nova que os professores estão tendo que se organizar para lecionar, para dar aula, é uma forma, sim, isso é história, tá? Daqui a uns 5 anos, nós estaremos já partilhando de livros de história que trarão aí assuntos como a pandemia, né? E isso também se dá devido à evolução da comunicação, certo? Agora nós vamos para a página 10, tá? Na página 10 tem essa imagenzinha, olha só essas imagens, olha que interessante, tá? E é importante que vocês peguem o livro de vocês. Quando eu coloco aqui nos slides as imagens do livro, dá a ideia que vocês já têm prontinho. Então, peguem o livro, tá? Peguem o livro de vocês e coloquem na página 10. Nós falamos muito isso na aula passada, uma das nossas primeiras aulas, sobre essas mudanças, né? Nós temos a mudança dos meios de comunicação, do desenho e as roupas. Será que a farda do Colégio Domínio de hoje é igual à farda de há uma década atrás? Claro que não, né? Será que a forma de lecionar do Colégio Domínio hoje é igual a de 10 anos atrás? De forma alguma. Houve muitas mudanças. Olha só uma mudança que tem na página 10, né? Na página 10 eu tenho aqui duas crianças, tá? A de cima representando a era passada, né? E a de baixo ela representa as crianças atuais, gente, contemporâneas, a evolução, né? O que acontece nos dias atuais. Olha que sensacional. A forma de vestir. Um outro exemplo aqui na página 11,
eu tenho de um lado, eu tenho uma menina com trajes mais longos, né? Com um babadinho, uma roupa mais escura, uma roupinha mais escura, e ela parece bem séria. Do outro lado aqui, tem uma menininha também com uma roupa, uma calça, né? Uma calça jeans, bem despojada, uma sapatilha e roupas mais modernas, atuais, utilizando roupas mais coloridas. Olha com o passar do tempo, né? Como as coisas mudam. A evolução, as mudanças que acontecem. É no ensino, seja nas tecnologias, seja no modo de vestir, tá? Nós temos aqui também na página 13, lá na página 13, tá? Nós temos uma outra imagem também que são bem mais fortes. A forma de como essas crianças de cima brincavam, tá vendo? Eles jogando bola. E os de baixo também, em um campo, né? Um campo mais brincando secamente aí de pega-pega. E um campo mais verde. Olha, há 10 anos atrás, né? Ou há 15 anos atrás, nós não falávamos muito na escola sobre essa forma de estudar à distância, né? Antigamente, mesmo eu falando há 15 anos atrás, mas já havia programas como o Telecurso 2000 em que as crianças daquela época, elas assistiam através da TV as aulas, assim como vocês estão utilizando agora. Hoje é uma necessidade de estudarmos assim devido ao momento de pandemia, devido ao momento que nós estamos passando. Ah, tia Sara, mas há 15 anos atrás, como era a escola? Mas há 20 anos atrás e há 30, a escola era um local diferente, né? Você entrava, geralmente as crianças falavam pouco. Hoje, os alunos, eles podem falar mais, eles podem partilhar mais, né? Numa aula ao vivo, geralmente, nós conversamos muito, nós perguntamos. E isso tudo também se dá pela evolução da comunicação, pelos estudos que as pessoas têm feito, né? A importância das trocas, e isso tudo é história também, tá? Agora, nós vamos para a página 18. Mas antes de ir para a página 18, olha só essa próxima imagem, que tem um computador, né? Um computador. Antigamente, né, eles eram assim maiores, né? Tinham um monitor bem maior, bem mais pesados. Hoje nós temos iPads, nós temos notebook, nós temos o nosso celular, que é praticamente um computador, né? Muitas coisas nós podemos, dependendo da configuração do computador, do celular, muitas coisas nós podemos fazer pelo celular. E olha que interessante. Antigamente nós tínhamos uma agenda de papel para escrever a agenda de vocês, né? A rotina de vocês. Nós colocávamos a agenda, nome do colégio, a data, e hoje nós temos um veículo de informação importante, atual, né? Que favorece a inclusão de vocês nos meios de comunicação no mundo virtual, que é a Agenda Edu. Então, quando eu mostro para vocês, quando eu falo da evolução da comunicação, eu não posso deixar de falar que a nossa escola, ela é super responsável por inserir o aluno nesse processo de evolução do que nós estamos falando agora, que é a evolução, tá? Isso vai cair na prova de vocês, tá bom? Além disso, além de termos a Agenda Edu, né, que é uma forma de comunicação, vou até colocar ela aqui, ó, Agenda Edu, né, que é uma forma de comunicação rápida, prática e ainda, com ela, nós não prejudicamos a natureza. Sabe por quê? Quando eu tenho uma agenda de papel, imagina só a quantidade de alunos que nós temos na nossa escola e a quantidade de papel que iria
para o lixo, né? Formar aí cada vez mais lixo, sujando o meio ambiente. Então, além do Colégio Dom Mendes ter uma evolução dentro da sua comunicação através da Agenda Edu, nós temos também um trabalho importante, né, do meio com o meio ambiente. Então, uma escola extremamente sustentável quando se fala em meio ambiente, tá? Vamos para a próxima imagem. Acho que não, pode voltar um pouquinho. Não, essa não. É essa aí mesmo. Pode deixar no computador. Então, assim, aí na unidade 2, já no item 2, nós vamos falar de tempo e os primeiros tempos, né? O tempo que vivemos hoje, né? De evolução, de comunicação, que é importante. Mas e anos atrás, hein? Como será que essas pessoas contavam esse tempo? Como elas sabiam em que tempo estávamos? Lá na página 18 tem o seguinte, tem o nosso calendário. A partir do momento que eu tenho uma evolução nos meios de comunicação, eu preciso também saber em que tempo eu estou, né? Nós falamos aqui da importância que era a escola antigamente, de como ela é hoje, das roupas que as pessoas vestiam, de como as crianças se vestem hoje, né? De como 5 anos atrás, ou 2 anos atrás, a nossa escola trabalhava com uma determinada ferramenta, que era a agenda. E olha só, no tempo que estamos vivendo hoje, como a Agenda Edu, ela é importante, né? E falando em tempo, nós não podemos esquecer também o calendário. O calendário, ele está em todas as civilizações, está em todas. Algumas utilizam o calendário cristão. Tia Sara, que calendário cristão é esse? É o que nós utilizamos aqui no Brasil, tá? Nós seguimos determinadas tradições religiosas e o calendário cristão é isso, né? Por exemplo, nós temos o carnaval, nós temos a festa da Páscoa, nós temos diversos outros calendários, outras datas comemorativas que nós seguimos, respeitamos. É preciso ficar, né, em casa ou é um feriado, enfim. Esse ano, né, foi um ano atípico devido à pandemia. Não tivemos o carnaval, que é uma festa tradicional do povo brasileiro, da nossa cultura, e é também atrelado à religiosidade, certo? Porque o nosso calendário é o cristão e atenção que isso é questão de prova, certo? Com certeza vai estar lá na avaliaçãozinha de vocês. Aqui o brasileiro, né, o povo brasileiro, ele é mais ou menos assim, tá? O povo brasileiro, ele é um povo que está vive em que calendário? Calendário cristão, calendário judeu, enfim. Para contar e dividir o tempo, os seres humanos criaram calendários. No Brasil, o calendário o mais usado é o cristão. Esse calendário divide o tempo em dia, semana, mês, ano, década, século, milênio. Assim dizer que estamos em 2020 significa que já passaram 20 séculos e 20 anos, tá? Do nascimento de Cristo. E tem mais um detalhe. O calendário judeu, eu vou aqui comparar. O calendário judeu é um calendário que ele se dá antes, né, do nascimento de Cristo, tá? E o nosso calendário, ele é permeado, ele é organizado depois do nascimento de Cristo, tá? Então, nós estamos no ano 2021 e certamente o calendário judeu, por exemplo, está muito mais à frente, porque o calendário deles segue a data de antes de Cristo, tá? Aí aqui fala do século, que é uma unidade de tempo muito utilizado em história, exatamente. Quando eu escrevo aqui século, na avaliação de vocês vai ter o seguinte, ó,
eu apagar aqui. Vocês vão precisar nomear alguns séculos, certo? Por exemplo, escrevi aqui, séculos. Então, na avaliação de vocês, gente, quando perguntar, que na página 18 eu tenho falando sobre o calendário e o tempo, certo? Mas na página, na avaliação de vocês, ele vem aqui os algarismos romanos, os algarismos, e eu vou perguntar em que cada um desses representa que século cada um desses números em algarismo romano representa, tá? Então, vamos começar logo a treinar aqui. Ah, meu Deus. Pronto. E aí, nós vamos treinar aqui. Aí, eu tenho aqui x2, né? O que será isso? O x, ele representa, ó, o número 10, tá? E aí, você já deve ter visto isso na aula de matemática, certo? E aí, eu tenho aqui, que século esse algarismo romano está representando, hein? Ele está representando o século 12, tá? Tenho aqui esse algarismo romano, esses algarismos, tá? O x representa 10. Eu tenho 2x, 10 mais 10 são 20. E eu tenho aqui um do lado. Qual será esse? Século 21. Tá? Eu tenho aqui o V em algarismo romano, gente, ele representa o numeral 5, tá? E a letra I em algarismo romano representa o número 1. Então eu tenho aqui a letra V, que representa o 5, e tenho 3 numerais 1 em algarismo romano. Que século eu estou me referindo aqui? Do século 8, tá? Tenho aqui mais um. Que século é esse? Século 6. Século 6. Tenho aqui esse século. X, V e... Nossa, que século é esse? Eu tenho 10 mais 5 mais 1. Ou seja, eu tenho aqui o século 16. Tá? X, V, 3. Que século é esse? Século 18, tá? Porque eu tenho 10, eu tenho 5, mais 3, que dá o 18, tá? Então, essa é também uma questão de prova, vocês deverão fazer, certo? Então, já vai pensando aí e estudando a página 18. Agora, na página 19, fala de um assunto muito comum, que vocês têm sempre, é muito comum vocês encontrarem, seja na Bíblia, seja nos livros, as seguintes nomenclaturas. Olha só. Vou apagar aqui. Aqui. O que significa? O que significa essas C, DC, tá? A.C. Estamos falando de tempo antes e depois de Cristo. Então, eu tenho aqui antes de Cristo, e eu tenho aqui depois
de Cristo, tá? É muito comum encontrar em livros, tá? Na Bíblia. E o calendário cristão é muito comum vir também esses mesmos símbolos, essa mesma linguagem, tá? E quando tiver uma data específica e tiver as duas letras AC, quer dizer antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, tá? O calendário cristão conta o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo. Nós adotamos esse calendário, nós brasileiros. Para nós, portanto, aos fatos ocorridos antes de Cristo e depois de Cristo, tá? E aí, nós temos aí embaixo uma linha do tempo que fala da invenção do avião, que foi depois de Cristo, né? A descoberta da penicilina, que também foi depois de Cristo. A criação do Smart TV, depois de Cristo. Mas antes de Cristo, tia Sara, o que foi feito? O desenvolvimento da agricultura, porque foi com os primeiros homens, né? Os primeiros homens da civilização, os homens das cavernas. A modelagem dos metais, nós vamos já falar um pouquinho. E a invenção da escrita, que se deu antes de Cristo, tá? Agora, nós vamos para um assunto que vocês gostaram muito, que foi esse aqui, certo? Que foi esse aqui. Os caçadores e os primeiros, lá nos primeiros tempos, o que foram os caçadores? Falamos aqui da evolução, começamos falando desde a evolução das comunicações, né? Só que nós tivemos, dentro dessa evolução, nós tivemos a escrita, tá? Voltando aqui agora para os primeiros tempos. A vida nos primeiros tempos. Como será que essas pessoas se socializavam, né? Primeiro que elas deixaram registros através da escrita. Mas, tia Sara, se eles não sabiam as letras, como eles escreviam? A escrita deles era através do desenho, tá? Desenho. E eram como eles imaginavam que poderiam ser as pessoas. A vida nos primeiros tempos, nós estamos na página 20, tá? Caçadores e coletores. Para fazer instrumentos de trabalho, eles batiam duas pedras contra... Eles batiam pedras duras contra pedras menos resistentes, até conseguirem pedras cortantes. Com elas faziam machados, lanças e agulhas. Com essas ferramentas, eles abatiam animais, extraíam suas peles, faziam roupas, pescavam e coletavam frutos e raízes. Naquela época, os grupos humanos eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa. Eles se mudavam sempre que diminuía a caça entre os animais, a pesca em determinado lugar. Olha só o que eles faziam. Vocês têm no livro de vocês, na página 20, tá? Então, o que esses caras faziam? Eles passavam tempo, né? Mas por que eles eram chamados nômades, tá? Nômades, vou colocar aqui. Nômades. Por que esse nome? Porque eles mudavam. Aqui também é questão de prova, gente, ó. Mudavam de um lugar para outro. Tá? Ou seja, eles eram nômades. O que eles faziam? Eles se reuniam, né? Eles viviam em banda, eles viviam em grupo. E eles ficavam em determinado local. Organizavam suas cabanas, suas lanças, seus machados, né? Iam em busca de quê? De se alimentar. Eles tinham fome, né? E aí eles criaram um fogo. Fizeram fogo, organizaram o fogo, tá? Organizaram de que forma? Eles
pegavam fretas de madeira e se pressionavam nas pedras até que aquilo ali esquentasse e passasse até o fogo. Beleza, descobriram o fogo. Com o fogo, com o fogo que eles fizeram, eles descobriram que eles podiam fazer alimentos. Eles caçavam, cozinhavam. E aí logo em seguida, gente, quando eles tiveram todo esse processo de descoberta, eles fizeram agricultura. Eles tiveram agricultura. Quando eles organizaram essa agricultura, que eles começaram eles perceberam que eles deixaram de ser nômades quando eles descobriram o fogo, eles descobriram que eles poderiam aperfeiçoar os materiais deles, eles começaram a organizar as sociedades onde eles poderiam viver. E aí eles organizaram a agricultura, eles semeavam o campo, eles começaram a organizar os carros de puxar o boi, eles começaram a fazer novas ferramentas para a agricultura, né? Eles descobriram que poderiam fazer vasos de cerâmica para vender. E aí surgiu o comércio, né? E com esse comércio, gente, quando eles começaram a perceber que eles tinham fogo, que eles tinham os alimentos, aí eles disseram, agora a gente pode vender. E eles começaram a comercializar. E com esse comércio, a população começou o quê? A crescer, né? Eles ficavam de um lugar para o outro, de repente eles descobriram o fogo, né? Eles deixaram de ser nômades. Olha a evolução aqui. Olha essa evolução. Eles deixaram de ser nômades para desenvolver a agricultura, e montar criaram o seu espaço, né? E aí começaram a ter suas cidades, enfim. Então eu espero que vocês estudem, certo? Espero que vocês tenham ficado atentos nessa nossa revisão de hoje. Fiquem atentos que as perguntas do caderno que vocês deverão fazer está na Agenda Edu, tá? A tia Sara vai disponibilizar depois mais uma aula pra gente corrigir, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!